se apresentar do que ele mesmo. Como o André já falou, né, eu sou o Pedro, eu tenho doutorado em Ciência da Computação, estudei na Universidade Federal de Campina Grande, aqui na Paraíba. Também possuo graduação em Telemática pelo Instituto Federal da Paraíba. E a minha área de pesquisa, trabalho também, 6 anos de experiência profissional, é na parte de segurança e privacidade. E aí, ano passado, nós formamos uma equipe de pessoas que jogam CTF. CTF são competições de cibersegurança, basicamente explorar vulnerabilidades em sistemas. E aí nós convidamos o Diego Aranha para fazer parte dessa equipe, porque ele já tinha experiência hackeando as urnas, né? Ele participou dos testes de 2012. Então, em 2017, fizemos uma equipe, né? O pessoal do meu time de CTF e o Diego Aranha, para participarmos dos testes públicos de segurança organizados pelo TSE em 2017, que foi onde conseguimos encontrar algumas vulnerabilidades, né? Explorar e fazer recomendações para o TSE para que façam as devidas correções. Joia. Então você está por dentro dos últimos testes, dos últimos verificações da urna eletrônica, correto? Correto. Então, diz para mim assim, o primeiro teste que você participou foi esse de 2017 ou você participou de testes anteriores também? Não, só participei do 2017. E como você comentou, foi junto com o professor Diego Aranha, certo? Eu conversei com ele rapidamente até antes de fazer esse vídeo, ele passou o seu contato, e ele já tem experiência dos testes anteriores. Como que foi assim, essa questão de vocês aproveitaram relatórios dele nesses testes? O que vocês utilizaram de testes anteriores nesse? Tá, o principal achado do Diego Aranha em 2012 foi uma vulnerabilidade que permitia quebrar o sigilo do voto. Então, a urna ela tem um arquivo chamado RDV, que ela armazena os votos dos eleitores. Esses votos não são em sequência, eles são embaralhados, tá? Para que alguém que pegasse esse RDV e se ele fosse em sequência, se fizesse uma correlação, né, com os eleitores que estavam ali na fila, naqueles horários, aí poderia identificar quem cada eleitor votou. Mas ele não era em sequência, ele era embaralhado. No entanto, a equipe do Diego Aranha em 2012 encontrou uma falha que era, para gerar os números aleatórios, estava usando o seed, né, a semente, que era o time, o tempo. Era muito fácil, mesmo que você não soubesse o tempo, né, era muito fácil fazer uma força bruta, algo assim, para inferir. Aí ele demonstrou isso, escreveu no relatório, o pessoal do TSE reconheceu e fizeram as correções. No entanto, tinha outra questão, que era o armazenamento inseguro de chaves criptográficas. Ele detectou isso, escreveu em relatórios, mas o pessoal do TSE passou todo esse tempo sem fazer essas correções, porque elas estavam hardcoded, embutidas no código-fonte, tá? Então, alguém que fizesse, por exemplo, engenharia reversa ali de um cartão de memória, que é o que permite fazer a carga na urna, poderia decifrar esse cartão, né? Porque a chave estava lá, às claras, então poderia ver todo o conteúdo do cartão. Isso foi reportado por Diego, mas não foi feita a correção, e aí em 2017 nós sabíamos disso, e aí partimos a partir daí. Legal. Só para a gente nivelar todo mundo, o processo de urna eletrônica no Brasil, vários que estão assistindo aqui já votaram, alguns acreditam que vão votar pela primeira vez ou ainda não vão votar, mas é aquele processo que a pessoa ela tem um contato inicial ali com o mesário, passa os dados dela no sistema, libera a votação da urna, a pessoa vota e pronto, beleza. Como que funciona o processo daí com esses dados? Só assim, a parte de logística. Os dados, eles ficam na urna, depois eles são transmitidos, correto? O TSE tem toda a propaganda de que não é nada conectado. Então, você pode só explicar rapidamente como funciona o processo, só para a gente pegar do ponto inicial aí? Tá, eu vou explicar desde o começo, porque você falou no dia da eleição, mas existe o processo antes também. O pessoal do TSE desenvolve o software, e aí, dias antes da eleição, eles fecham, lacram, compilam e distribuem para os TRS. Os TRS, eles gravam um cartão de memória, certo? Grava esses softwares, eles possuem um programa específico que grava esses programas a serem executados na urna em um cartão de memória, que a gente chama de flash de carga. E esse flash de carga, era exatamente esse daí que o Diego Aranha já tinha reportado a vulnerabilidade nos testes anteriores, que ele é criptografado, mas a chave pública estava no código-fonte. A chave era possível ver a chave no código-fonte, a chave de criptografar. Tá, mas aí
após terem esses cartões esses flashes de carga, é feita uma cerimônia chamada de carga da urna, em que técnicos dos TREs ou algumas equipes fazem a carga na urna, certo? Carregam todo o software na urna, que é um processo que demora em torno de 40 minutos, porque a urna faz vários testes de teclado, se a bateria está funcionando, mas isso todos os componentes. Então, ou antes ainda? Como? Essa carga é feita no dia da eleição? É antes, alguns dias antes. Bom, aí depois tem a eleição, como você já falou. No final da eleição, a urna imprime um papel chamado boletim de urna, tá? Que o mesário pega esse boletim de urna, cola na parede ou na porta, e aí as pessoas podem verificar. Ele possui um código, um QR Code, que aí é possível fazer uma auditoria disso daí, verificar se o agregado dos votos ali realmente foi contabilizado na totalização, no que está lá no servidor final, certo? Quando for, por exemplo, fazer a soma aí para presidente, enfim, de todos os candidatos. Então, nesse processo de transmissão, existe uma certa auditoria, porque você pode verificar se o que saiu da urna, pelo menos o que saiu da urna, com o que está lá na totalização no servidor final, se realmente corresponde. Existem aplicativos que auxiliam aí você fazer essa verificação. O problema é que, como garantir que o que o eleitor digitou na urna realmente está representado nesse boletim de urna, naquele papel que a urna imprimiu. Então, atualmente, no sistema de votação brasileiro, não tem nenhuma forma de fazer essa auditoria, porque é puramente eletrônico. No caso, a equipe de vocês teve acesso a tentar hackear, mas não teve acesso ao código-fonte. Nós, antes dos testes públicos de segurança, nós tivemos alguns dias para fazer análise do código-fonte. Legal. Já posso falar dos nossos resultados durante os testes? Pode aproveitar, que aí a gente já viu o processo da eleição, então vocês fizeram um teste para hackear a urna, né? Fala pra gente só primeiro assim, esse teste, ele se baseia em que cenário? Seria um cenário simulando o dia da eleição, simulando o anterior, ou pega tudo? Ele, primeiro, né, ele simula que o TSE é confiável, então você tem que confiar nos desenvolvedores, na equipe técnica do TSE, tá? Essa era a lógica. O sistema de biometria não entrava no escopo dos testes. E também ataques de DDoS, de tentar derrubar um servidor, algo assim, também não entrava nos testes. Dito isso, a gente sabia que hackear a própria urna, invadir a urna, era o que daria mais resultado, assim, que seria mais promissor também, justamente por conta daquela vulnerabilidade que o Diego Aranha já sabia, né, das chaves criptográficas que estavam às claras. Então, nós tivemos... e o escopo do teste poderia ser também desde a carga da urna, certo? Aquele processo de carregar os programas que vão ser executados na urna, até a hora da eleição. Então, tudo isso estava no escopo dos testes. Tá, legal. Então, a transmissão da urna para o servidor central não estava? Estava também. Entendi. Mas a gente sabia que, como tinha esse processo aí de verificar se um boletim de urna, existe uma auditoria aí, tinha esse processo de transparência, de verificar. Então, ela não causaria tanto impacto quanto se a gente realmente hackeasse a urna. Se a gente conseguisse mudar na totalização, inclusive a gente até tinha planos de teste para isso, mas nós não avançamos neles. Mas se nós conseguimos hackear o servidor que faz a totalização, depois isso o TSE, né, poderia argumentar que fazendo a verificação com os boletins de urna, por exemplo, poderia identificar a adulteração. Entendi. Tá? Agora, se nós hackeássemos a urna de fato, interferíssemos, por exemplo, no voto do eleitor, aí o TSE não teria nenhum argumento, tá? Entendi. E foi isso que nós fizemos, que nós conseguimos. Porque nós conseguimos execução de código arbitrário na urna eletrônica. Então pode aproveitar e pode explicar pra gente, que acho que é a parte que dá mais curiosidade. Tá, aproveitando que você é programador, o público entende um pouco de programação. Como eu já falei, né, esse cartão de memória, que faz a carga dos programas na urna, ele é criptografado. Durante a inspeção de código, o TSE disse que propositalmente iam remover as chaves criptográficas do código-fonte. Então, nós íamos poder fazer análise de código, mas eles teriam removido as chaves criptográficas. No entanto, existia, de fato, analisando o código-fonte, nós vimos que elas não estavam lá.
Quando a gente estava no processo de análise de código, nós verificamos que tinha outras versões de código lá, que o TSE esqueceu, outras versões da urna, e aquela chave criptográfica que nós estávamos atrás estava nessa outra versão. Eles não esperavam que o mesmo pacote. Isso. Em um backup, por exemplo, um zip, lá na base de código deles. Nós vimos essa chave lá, mas nós não tínhamos certeza se ela era a que era usada na urna de fato, porque eles poderiam ter mudado, enfim. E isso nós só saberíamos durante os testes. Durante os testes, a gente podia também fazer uma inspeção de código, tá? Mas o ambiente ele era bem restrito. A gente não podia, por exemplo, copiar algo em papel, que estava lá na parte de inspeção de código, e levar para a área de testes, por exemplo, para copiar a chave que nós tínhamos encontrado lá. Não podíamos fazer isso. Então, nós decoramos byte a byte e fomos levando lá para o ambiente de testes. Fizemos um script em Python e rodamos em uns stubs que nós encontramos lá, uns sistemas de arquivo que nós encontramos, e realmente funcionou. Conseguimos ter acesso ao cartão de memória descriptografado e os programas que rodavam na urna. Tá? Então, esse foi nosso primeiro achado. Já era uma vulnerabilidade, enfim. E só uma coisa que eu esqueci de perguntar. Quanto tempo total de teste que vocês tinham? Era uma semana, mas no primeiro dia ele era só também para revisão de código. Tá? É porque se eu não me engano, tiveram 3 dias antes dos testes mesmo. Tivemos 3 dias para revisar código. Na semana dos testes, a segunda também era para revisar código e configurar um ambiente. Pedir mais um computador, por exemplo, mais uma urna, algo do tipo. E a partir da terça-feira até a quinta, que era para realizar os testes de fato, os ataques. Poderíamos pedir também para estender até a sexta-feira, e nós fizemos isso. Nós pedimos, então os testes foram até a sexta-feira. Tá, e quanto tempo demorou para vocês chegarem nesse ponto aí que você falou que vocês encontraram a chave e conseguiram acesso aos programas? Na terça-feira nós já estávamos com acesso aos programas. Porque durante a inspeção de código, nós já estávamos preparando todo esse ataque. Inclusive, esse script em Python, ele já estava pronto na própria inspeção de código. Só que durante os testes mesmo, foi que colocamos ele para funcionar e até melhoramos. Porque antes ele fazia uma chamada de processo para cada bloco que ele precisava decifrar. Mas aí a gente conseguiu colocar uma máquina, um Kali, instalamos uma máquina virtual Kali nas máquinas de teste, e já tinha algumas bibliotecas como PyCrypto, enfim, aí nós conseguimos agilizar bastante o processo. Porque só utilizando os programas, as máquinas que o TSE disponibilizava, estávamos tendo muita dificuldade, assim. Não tinha um editor de texto bom, não tinha o VIM, e a gente também não tinha acesso à internet para poder instalar. Mas e aí, seguindo então, vocês criptografaram? E aí, quebramos essa questão da confidencialidade do cartão de memória, mas, teoricamente, os programas ali, a gente não poderia adulterá-los para rodar na urna. A gente conseguia ver os programas, os binários a serem executados na urna, mas a gente não podia alterá-los, porque existia um esquema de assinatura digital. A urna verificava a integridade daqueles programas se eles realmente foram produzidos pelo TSE, se eles foram assinados digitalmente pelo TSE. Existiam uns arquivos com extensão .vst que continha as assinaturas desses binários. No entanto, para nossa surpresa, 2 bibliotecas, especificamente uma biblioteca chamada libaPilog.so e outra libhkdf.so, elas não estavam nesse arquivo de assinaturas. Ou seja, elas não tinham assinatura digital. Elas eram carregadas na urna, as funções que os programas da urna chamavam delas era para ter verificação, mas não tinha, porque elas não estavam sendo verificadas nesse arquivo.vst. Então fizemos um teste rápido para verificar se essa quebra de integridade do software estava funcionando. Nós, por exemplo, substituímos todas as funções da libapilog, por exemplo. Aqui a gente mudou, era o assembly mesmo, a gente alterava os opcodes da biblioteca, tá? O binário. Então, em assembly, a gente fazia uma chamada sistema ou system call para imprimir na tela a palavra fraude, tá? Poderia ser qualquer coisa, mas nós escolhemos isso como para marcar isso. E aí, todas as funções agora da libapilog, se uma delas fossem chamadas, imprimiria na tela a palavra fraude, enquanto a urna tivesse botando, estivesse ligando, porque era uma tela preta e fica subindo os textos, né?
E logo em seguida também, depois de imprimir a palavra fraude, nós demos um exit, para que travasse ali na parte de fraude. E foi isso que aconteceu. Carregamos o software na urna e imprimiu na tela fraude. Então, toda a verificação de criptografia funcionou, mas essas bibliotecas estavam de fora da verificação e passaram. Exatamente. Então, se nós estávamos conseguindo inserir nosso próprio código assembly na urna, que executou, e assembly é Turing Complete, né? Você pode fazer qualquer coisa, qualquer programa com assembly, né? Uhum. Então, para nós já estávamos satisfeitos com aquele achado, com aquilo. Provamos que tínhamos total controle sobre a urna. Invadimos a urna. Mas, para nem todo mundo, né, principalmente o pessoal que não é técnico, que dali não significava nada, assim, não tinha muito impacto. Eles queriam ver mesmo as coisas acontecendo, os juízes lá do TSE. Entendi. Então passamos a fazer outras demonstrações. Por exemplo, a versão da urna, o texto, a string da versão da urna, certo? Originalmente era A Hora da Estrela, que é em homenagem a um livro de Clarice Lispector, um nome muito bonito, por exemplo, e nós mudamos para A Hora da Treta, também para marcar. Também mudamos a biblioteca de log para, por exemplo, quando imprimia info, quando era para imprimir algo de informação, nós colocávamos XXX, e aí quando ia ver o log dos eventos da urna, via lá que realmente foi adulterado, imprimia lá XXX. O principal, também mostramos como quebrar o sigilo do voto. Aquele arquivo de RDV que eu falei inicialmente, que ele armazena os votos, né, dos eleitores, mas de forma embaralhada. Esse arquivo também é criptografado. E a lib-HQDF, ela é usada para gerar uma chave do AES-CBC para criptografar esse arquivo. Então, nós fizemos com que essa função retornasse uma chave 0. Quando chamasse aquela função, sempre retornasse uma chave de valor 0. E aí, com a AES-CBC, quando cifra com chave 0, o resultado é igual ao conteúdo original. Ou seja, não cifra. Tá? Entendi. Então, mostramos como quebraria o sigilo do voto, seria comparando, né, um RDV antes de um eleitor, uma celebridade, por exemplo, votar, e o depois. A diferença, né, o voto diferente aí deles, seria justamente em quem ele votou. Aí agora que são os principais. Na tela da urna, tinha um string, um texto, quando o eleitor ia escolher o candidato, né, que ele ia apertar os números, aparecia lá em cima, seu voto para, mostrando para o eleitor, né, que está na hora dele votar, para ele apertar os números. Nós alteramos esse texto para voto em 99. Voto 99 não significa nenhum candidato, né, não existe esse candidato com esse número, mas nós colocamos aí apenas para representar, né, que a gente conseguia fazer boca de urna na própria urna. Entendi. Aí o pessoal do TSE viu isso daí, foi bem interessante. No final da sexta-feira, perto das 18 horas, nós conseguimos impedir o armazenamento de um voto. Tá? Quando o eleitor votava, a função que armazena o voto na cédula de votação, o que o eleitor digitou em uma cédula de votação, nós substituímos ela para apenas dar um return, ou seja, para não fazer nada. Pulava tudo dali para frente. E aí aconteceu que realmente o voto não foi armazenado, mas logo depois a urna detectou que a cédula estava vazia e mostrou na terra. Erro de inconsistência, cédula vazia. Entendi. Entendeu? Então o pessoal do TSE viu isso, ok, perfeito, mas isso aí já era perto das 18 horas. Já estávamos com o ataque pronto para que, ao invés de impedir o armazenamento, ao invés de dar só um return na função, nós agora iríamos adulterar o voto. Só modificar o valor antes de armazenar. Esse ataque estava pronto. A pessoa votaria em um, você salvaria outro. Exatamente. Porque tinha alguma verificação lá, né, de erro, algum try catch, algo do tipo, algum if, que verificava se a cédula estava vazia ou não. Como nós impedimos o armazenamento, aí o erro foi disparado, tá? Sim. Então, se ao invés de não armazenássemos, se nós armazenássemos outro valor, o de outro candidato, então daria certo. No entanto, 18 horas em ponto, a regra era clara, que os testes acabaram às 18 horas. O pessoal do TSE não deixou que nós testássemos esse último ataque. Entendi. Nós pedimos para que deixássemos, mesmo que deixasse mais tempo, né? Mesmo que não entrasse no relatório final, porque nós tínhamos curiosidade sobre aquilo dali. Nós queríamos falar para os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, enfim,
sobre o que nós conseguimos, mas eles não deixaram. Foi como aquele programa do MasterChef, que quando termina assim, todo mundo tem que levantar as mãos para cima assim e acabou. Beleza. Mas só para deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo o vídeo, todos esses detalhes que você está me contando aqui, eles podem ser contados. Você tem essa autorização, não tem nenhum problema em estar tornando isso público. Nenhum. Está no próprio relatório público do TSE. Legal. Então, assim... Mas uma coisa, só para deixar claro, que uma coisa é que um técnico do TSE, alguém que é programador também como a gente, ele reconhece, ele viu as vulnerabilidades, enfim. Outra coisa é o que sai na mídia, né? O que um ministro diz, algo do tipo. Eu até comento que às vezes eu vejo uma propaganda falando que é 100% seguro. E isso não importa qual o programa. A gente costuma até brincar que 100% seguro é só o Hello World, né? E olhe lá, né? Por aí. Então, mas o que aconteceu depois? Tipo, vocês terminaram os testes, isso tudo virou um relatório, qual que seria o processo depois lá do TSE? O TSE ele chama a gente novamente para refazer os mesmos testes que nós fizemos em dezembro de 2017. Então, esse reteste foi em maio desse ano, basicamente para verificar se as nossas recomendações elas foram de fato implementadas, se as vulnerabilidades ainda estão lá ou não, coisa do tipo. Então, essas vulnerabilidades que nós encontramos, elas não estão presentes nessas eleições de agora, de 2018, não. Então, aquele código de backup que tinha chave já não estão mais, tudo isso aí não está mais. Não, essa questão do código de backup foi vacilo deles, né? Foi um erro operacional para a inspeção de código. Isso. Entendi. Mas aí, de qualquer forma, alguém pode argumentar que nós só conseguimos decifrar o cartão de memória porque ela estava lá às claras, né? Durante a inspeção de código, e nós copiamos essa chave e depois conseguimos decifrar. No entanto, sabíamos que era perfeitamente possível obter essa chave fazendo engenharia reversa mesmo do kernel. Tá? Que a chave estava lá, tá? Se você analisar o binário, abrir em programas ou virtualizar, enfim, conseguir emular a urna, fazer um dump da memória, a chave estava lá. De fato, existia uma equipe da Polícia Federal que o objetivo deles era só capturar essa chave. O plano de teste deles era só capturar essa chave. E eles conseguiram fazer isso no último dia, da sexta-feira pela manhã. Então, nós tínhamos a premissa, alguém poderia argumentar, né, que obtemos aquela chave ali do código-fonte porque o pessoal do TSE vacilou em apagar ali daquele backup. No entanto, a equipe da Polícia Federal mostrou que não precisaria analisar o código-fonte para obter essa chave. Eles obteram através de engenharia reversa. Eles conseguiram rodar o código da urna em um simulador, fizeram um dump de memória e extraíram a chave de lá. Interessante. E aí vocês conseguiram rodar os testes de novo. Esse último teste de vocês que impediu o voto, vocês tentaram também? Basicamente, a verificação foi onde é que está essa chave aí criptográfica, né? Que antes estava no código-fonte, né? No binário. Direto. Então agora não está mais no código, agora eles moveram para BIOS. O segundo seria ver se a vulnerabilidade de não ter assinatura digital para as duas bibliotecas, né? A libHKDF e a libAPI Login, se elas estavam lá ou não. E agora elas estavam. Foi corrigido. Tá. Então a gente não conseguia mais injetar nosso código, porque agora os programas estavam com assinatura digital corretamente. Não, legal, muito bom. É bom até dar um alívio saber que foi corrigido realmente, né? Mas o problema é porque a questão nós encontramos algumas vulnerabilidades, ok, mas não tem como garantir que outras vulnerabilidades não existem, outras que nós não tivemos tempo de testar, não encontramos, enfim. Porque você não tem como provar que não existe bugs, né? Você tem como comprovar que um bug existe, porque você encontrou o bug. Agora que não existe, aí não tem como provar. E a partir desse segundo teste em maio, até a época da eleição, o plano do TSE era não mexer mais no código? O código está pronto e acabou? Eles falaram alguma coisa? Não, eles continuam evoluindo. Só na cerimônia de lacração, que é basicamente... Eles compilam, colocam lá para o GCC rodar, dão um make lá no projeto.
Aham. E os representantes dos partidos lá ficam vendo aquelas linhas ali de código do programa compilando, e aquele dali é como se fosse uma auditoria, entendeu? Entendi. E vocês tiveram alguma participação nessa lacração ou não? Não, nós, nenhum da nossa equipe fomos não para esse processo de lacração, não. Porque eu vi uma divulgação na mídia que nesse processo eles fazem a assinatura digital, então quem está envolvido coloca a sua assinatura, isso, né? Sim. E aí isso são só os partidos? Eu ouvi falar que a equipe de peritos da Polícia Federal Participou. Ah, legal. Participou. Entendi. Então, o que aconteceu de maio em diante não tem como se saber, correto? Correto. Tá, legal. Eu acho que a maior curiosidade era essa, saber o que vocês conseguiram alcançar, saber se foi corrigido ou não. Pelo menos isso é bom a gente saber que foi corrigido. Mas qual que é a sua opinião do processo todo da urna? Você acha que seria fácil alguém na urna realizar o que vocês fizeram, ter acesso a elas? O que precisaria para alguém conseguir fazer o que vocês fizeram? Fraudar uma eleição não é fácil, tá? A gente sabe que é possível, tá? Que vulnerabilidades podem existir, como as que nós encontramos, um atacante pode invadir a urna, enfim, até mudar o resultado de uma eleição, tá? Porque, para você ter ideia, o nosso ataque era infectar o cartão o flash de carga, né? Dependendo da agilidade do responsável ali por fazer a carga na urna, ele poderia carregar aí até 50 urnas. Então, se com um único cartão ele consegue carregar até 50 urnas. Agora imagine isso daí espalhado pelo país, alguns atacantes, alguns corruptos espalhados aí pelo país fazendo esse ataque. Então daria para ter um impacto aí nacional, ao ponto de escolher o presidente. Certo, mas aí... Mas não é fácil. Para ter acesso a esse cartão antes, esse cartão fica com o TSE. Ele fica com o TSE e lá no TRE existe esse processo, tá? Que é para fazer essa carga, que juízes observam esse processo, mas ele não é tão seguro assim. Entendi. Por exemplo, alguém que tem um equipamento sofisticado que permite, por exemplo, que já vai com esses programas aí que infectam o cartão, vamos supor, as escondidas, já vai um equipamento no bolso, ou ele pede licença para ir no banheiro rapidinho com esse cartão de memória no bolso, entendeu? Em questão ali de segundos, ele pode fazer o nosso ataque aí de infectar. Entendi. Poderia ser. Não explorando as mesmas vulnerabilidades, porque elas foram corrigidas, né? Mas outras podem existir. Agora, eu, pessoalmente, acredito que não seria trivial, certo? Nem acredito que vai ter fraude, por exemplo, nessas eleições de 2018. Eu sei que é possível, mas se vai ter ou não, eu acredito que não. Então você acredita que essa eleição está segura? Não é bem assim. É no sentido de... Forcei a barra. Vamos lá, binário, né? 0 ou 1, ou se fosse para apostar meu dinheiro em 1, tá? Eu tenho R$2.000 aqui e eu vou apostar. Se a urna vai ser fraudada ou não, eu apostaria meu dinheiro em não, entendeu? Entendi. Tranquilo. Eu acho que existe mais chances de não ser, mas que existe chance de ser e existe, ela não é 0. Tá, agora vamos pegar um conceito bem inicial. Se o cara tem acesso ao cartão, se ele tem acesso a essa saída de ir no banheiro e tal, para ele fazer, digamos assim, rapidamente essa carga, na verdade ele tem que ter uma preparação anterior. Essa preparação anterior ele precisaria antes ter a chave de criptografia. Correto. E como que ele conseguiria antes essa chave? Pronto, eu espero que o pessoal do TSE tenham alterado essa chave, né? Além de modificar, porque agora foi para BIOS, mudou o lugar, mas espero que eles tenham alterado também o valor. Entendi. Mas eu digo assim, supondo que eles alteraram, então teria alguma forma deles... eles precisariam conseguir essa chave antes do dia de carregar. Então teria que ser um trabalho muito interno ali. Sim, lembrando que a gente precisa confiar condicionalmente no TSE, tá? Ou alguém que roubasse uma urna com antecedência. Roubasse uma urna e conseguisse, de alguma forma, aí, de extrair da BIOS essa chave. Tá legal. Mas lembrando que só conseguir decifrar o cartão de memória não é suficiente, né? Porque tem também a questão das assinaturas digitais dos programas a serem carregados na urna. Sim, então se o programa for modificado, ele está verificado antes, ele está naquela verificação de assinatura, ele não rodaria na urna, a urna daria problema. Exatamente. Isso. Saiu uma notícia, eu não vou entrar em nenhum mérito de partido, questão política nenhuma, mas saiu uma notícia de uma história de que um juiz queria liberar a urna ser retirada 2 dias antes da eleição, se eu não me engano, para algum lugar
obscuro. Nesses 2 dias, você acredita que seria possível fazer alguma coisa assim? Seria, sim. Daria para fazer essa verificação, tentar achar a chave, se tivesse vulnerabilidade ainda, coisas do tipo, né? Sim, dá para fazer uma análise. Para você ter ideia, durante os nossos testes era bastante restrito. A gente só podia trabalhar em horário comercial. Horário comercial que eu digo das 8 às 12, depois para almoçar, depois volta e trabalha só até às 18 horas. A gente sabe que um programador não é assim, um hacker não é assim. O horário que ele mais produz é à noite, é madrugada, finais de semana, enfim. E não é uma pessoa só, né? Exatamente. Bacana. Não, muito bom. Eu acho que deu para esclarecer bastante. Então, assim, só para quem está assistindo a gente, o nosso objetivo não é colocar em dúvida o processo eleitoral, não é colocar em dúvida a urna eletrônica, mas é trazer uma luz, assim, tipo, a gente da área, a gente sabe que nem tudo é 100% seguro, então é bom saber que tem gente verificando e tem gente até encontrando as vulnerabilidades, e é bom saber também que foram corrigidos, é bom saber que tem um tanto de segurança ali envolvido, mas como o Pedro disse agora várias vezes, fraudar uma eleição é um processo muito difícil mesmo. Não é uma coisa assim de falar, a urna eletrônica é fraudável. Inclusive, só uma coisa interessante que eu até compartilhei no Twitter, que o pessoal me mandou, saiu uma história de que o código-fonte da urna eletrônica tem as entrelinhas que ficam ocultas de uma auditoria, e isso quem é da programação sabe que é uma viagem, certo? Não sei se chegou a ver isso. Não, talvez algo relacionado ao ofuscamento, né? Porque o TSE usa bastante ofuscamento, entendeu? Porque existe os mecanismos de segurança, que é reconhecido, tal, que beleza, aquilo dali realmente serve para segurança. Existem as questões que você percebe que é para dificultar a vida de um atacante, entendeu? Para que ele passe mais alguns minutos ali analisando. Mas se ele for persistente, ele consegue. Mas eu achei engraçado que foi um leigo. Foi um leigo que escreveu, deu para ver que foi um leigo que escreveu, que ele diz que o código-fonte que passa pela auditoria é o que eles querem que você veja, mas tem entrelinhas que ficam ocultas, que só podem ser exibidas se você colocar um comando com uma senha que vai fazer aparecer as linhas. Então, assim, só para avisar quem chegou desavisado, isso é uma viagem completa. O cara acha que... egg, né? Se, por exemplo, apertar um número assim, aí vai liberar o Akuma na urna, né? Exatamente, por aí. Beleza. Mas aí, então... bom, um recado assim final, né, é que não existe, né, sistema 100% seguro, a urna também não é conforme mostrado em testes públicos de segurança, que nós conseguimos execução de código arbitrário na urna. E aí, qual é o problema, né? Qual é a solução ou uma forma de mitigar isso, já que o processo eleitoral brasileiro atualmente ele é totalmente dependente do software. Tá? Exato. De forma que se alguém conseguir ter controle no software, como nós conseguimos durante os testes públicos de segurança, ele consegue ter total controle sobre a votação, porque a urna é totalmente dependente do software. Então existe um conceito chamado de votação eletrônica, né, chamado de independência do software. É um conceito até criado pelo Rivest, o criador do RSA, tá, daquele algoritmo de criptografia, o RSA, e ele defende que um sistema de votação deve ser independente do software, e uma forma de fazer isso seria o registro físico do voto, o voto impresso. Legal. Porque se o cara invade a urna, tem total controle, até mesmo se o TSE não for confiável, tudo que eu falei aqui é assumindo que o TSE é confiável, mas mesmo que o TSE, por exemplo, não seja confiável, é possível ainda você fazer uma comparação com o voto impresso, tá, com o registro físico, porque o eleitor votou lá, ele confirmou que o que foi impresso realmente é a escolha dele, então tem-se o registro ali em papel, depois é possível fazer uma auditoria, uma verificação com o eletrônico. Hoje em dia não existe essa auditoria. Sim, aqui só fazer uma observação importante, que nas discussões de internet, lembrando que a discussão de internet não leva em conta nenhum fato, é só ideias que as pessoas imaginam e tal, nas discussões de internet a pessoa fala muito mal de voto impresso, porque acha que a pessoa vai sair com papel, que vai passar para alguém, que vai, sei lá, fazer qualquer coisa. É legal ver até a própria especificação do TSE de como seria um voto impresso. A própria especificação do TSE diz que seria uma urna e imprimiria o voto numa caixa acrílica, não sei, uma caixa transparente, que o eleitor conseguiria ver o voto, ele não conseguiria ter acesso a esse papel,
e ele teria um botão para confirmar se aquele papel está correto ou não. E se não tiver correto, ele seria destruído. Se não tiver correto, ele é destruído, derrama tinta nele, né? Invalida. Se for correto, a urna corta e ela cai numa caixa, né? Isso. Que é embaralhado, e aí o eleitor não leva nenhum papel para casa, não. Isso, então o eleitor não tem acesso ao papel, o eleitor não pode tirar foto, porque já não pode tirar foto mesmo, certo? Então não pode tirar foto da urna, nada. Então não tem essa questão de tirar sigilo nenhum com o voto impresso. Mas o argumento do STF era que, quando eles barraram, né, o voto impresso é que quebraria o sigilo, o que para nós, pesquisadores, a comunidade técnica, não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, na verdade. É que, na verdade, se você fosse quebrar o sigilo, você precisaria fazer alguma alteração no programa para fazer o voto ter alguma marcação, alguma coisa assim, que já pode acontecer na urna eletrônica sem o papel. Então, não faz diferença nesse argumento. Então, vocês, a equipe de vocês é favorável ao voto impresso, correto? Sim. Então é isso. Eu acho que deu para a gente conversar bastante aqui, deu para esclarecer bem. Se o pessoal tiver em dúvida, onde que eles podem encontrar mais informação ou até um contato, o que você tem para recomendar? Tá, nós temos um site que possui links para os nossos relatórios, entrevistas, enfim. O site é urnaeletronica.info. Legal. Então, urnaeletronica.info. Lá tem, por exemplo, um artigo que nós acabamos de publicar. O título do artigo é Execução de Código Arbitrário na Urna Eletrônica, que tem bastante conteúdo técnico, tá? O pessoal que quiser saber mais a fundo os detalhes de como foram nossos ataques, esse artigo tem, e ele vai ser apresentado agora em outubro, tá? Em Natal, no Simpósio Brasileiro de Segurança e Computação, tá? No SBSEG. Legal, muito bom. Então é isso. Então, muito obrigado pela conversa, acho que foi bem esclarecedor.